Veja nesta edição do STP em Linha. INAI responsabiliza a empresa executora pela queda do muro da passadeira. Se estivesse viva, Alda Espírito Santo completaria hoje 88 anos. Diversas instituições de ensino organizam atividades em comemoração ao aniversário da poetisa Alda Espírito Santo. Boa noite, está no ar mais uma edição do STP em Linha. O polêmico caso do Muro da Passadeira, que dá acesso ao hospital de referência do país, continua em destaque esta semana. A Andin Live lembra-lhe alguns acontecimentos associados a este caso. Na noite de 17 de março, o muro de contenção da passadeira na subida do hospital desabou pela primeira vez, deixando um rastro de poeira e muito pânico. Segundo testemunhas que estavam dentro do supermercado Secadu e não quiseram gravar a entrevista, foram momentos de muito pavor dentro do estabelecimento comercial. As pessoas atiraram-se para o chão, acreditando tratar-se de um tremor de terra. Até onde se sabe, este primeiro incidente não causou vítimas humanas, apenas alguns danos materiais ligeiros ao supermercado. Na altura do acontecimento, a Andin Live procurou os responsáveis das obras públicas e da empresa executora da obra, mas nenhum dos dois quis prestar declarações à imprensa. Após a queda do primeiro muro, uma comissão foi criada para investigar e apurar as causas. Entretanto, para o arquiteto Liberato Muniz, a origem do problema está na falta de fiscalização. Primeiramente, tem a ver com o fato de um trabalho criterioso em relação à fiscalização, uma vez que um muro deste, que será um muro de contenção, devia ter, primeiramente, uma melhor estrutura. Segundo, o erro de ligação não pode ser feito num elemento com essa dimensão. E, claro está, com essa altura, todo o fator climatérico influencia e tem que ter uma devida drenagem. E pelo que se vê por detrás daquilo que existe, a drenagem não existe. Existe um excesso de barros de argila que não ajuda de maneira nenhuma a drenagem que devia ser feita. Mas, qualquer das formas, eu acho que é um trabalho que deve-se responsabilizar sobremaneira a equipa de fiscalização e a equipa também que executou, porque acho que essa execução devia basear-se num projeto devidamente feito e com contrafortes suficientes para suportar uma parede desta dimensão. Segundo o Liberato Muniz, um trabalho preventivo deveria ter sido iniciado logo após a queda do primeiro muro de vedação para evitar outros incidentes. Eu acho que primeiramente deve-se fazer um trabalho preventivo para ver se não há pontos novamente de incidência e encontrar ancoragens possíveis nesse sentido. 2, reunir-se com a equipa técnica, com a equipa de fiscalização, rever tudo que for feito. Se for preciso demolir a maioria, que se demula a maioria do muro, porque o essencial é a segurança da população, a segurança das pessoas que vêm cá, e temos que ter um muro em condições para evitarmos males maiores. Eu acho que as coisas, quando são feitas, devem ser feitas bem. E a fiscalização em São Tomé e Príncipe, de uma vez por todas, tem que assumir a sua responsabilidade nas coisas. As coisas não podem ser feitas de um dia para o outro, como se quer, e sem respeitar as mínimas regras que já existem há muito tempo em relação à construção de muros de contenção. O arquiteto pontuou ainda que a espessura do muro não é a mais indicada para este tipo de construção e que o desabamento poderia ter sido previsto pela equipa de fiscalização. Entretanto, no dia 23 de abril, outra parte do muro volta a desabar. Desta vez, quase fez vítimas, segundo testemunhas que também não quiseram gravar a entrevista. O caso gerou reações diversas na opinião pública. Nas redes sociais, os cidadãos cobravam que medidas fossem adotadas para responsabilizar os culpados e evitar que uma tragédia aconteça. Entretanto, numa entrevista em direto à TV estatal, o diretor das obras públicas, Juscelino Tenjua, não conseguiu explicar o que se passa e tampouco conseguiu dizer de quem era a responsabilidade pelo estado desta construção. O diretor das obras públicas desresponsabilizou o empreiteiro pela queda do muro, mas não conseguiu responder de quem era a responsabilidade.
Juscelino Tenjua afirmou ainda durante a entrevista que os custos deste desabamento serão suportados pela empresa executora, já que a obra ainda não foi entregue ao governo. Segundo o diretor das Obras Públicas, a comissão que foi criada para apurar as causas do desabamento recomendou a demolição total dos restantes muros para que a obra seja reerguida, observando rigorosamente os parâmetros de segurança. A Andin Live tentou obter uma cópia do referido relatório, mas foi informado no Instituto Nacional de Estradas, INAI, que o documento ainda não estava concluído e, por este motivo, não poderia ser divulgado. Entretanto, em entrevista exclusiva à Andin Live, a diretora do Instituto Nacional de Estradas responsabilizou a empresa executora pelos desabamentos. O INAI aguarda, no entanto, o resultado do trabalho da equipa técnica de inquérito. O polêmico muro de vedação da passadeira na subida do hospital ainda tem gerado discussões a nível nacional. Na última terça-feira, o assunto esteve em debate na televisão pública. Neste âmbito, em entrevista à Andin Live, a diretora do Instituto Nacional de Estradas, INAI, esclareceu alguns aspectos ligados à obra. Eu acho que a obra foi uma obra em que se fez uma adjudicação direta, após vários lançamentos, pelo menos 2 concursos que foram lançados e foram infrutíferos. Isso quer dizer que não apareceram concorrentes, e com base em alguns articulados da nova lei de licitação, decidiu-se ir pela via adjudicação direta, tendo em conta o perigo, a iminência do perigo de que se assistia nesse troço, culminando uma das vezes até com queda de viaturas. Segundo a diretora, o INAI assumiu a obra pelo facto de a mesma estar associada ao troço de estrada que vai até o Hospital Aires de Menezes. Nesta entrevista, o INAI explica as causas do desabamento. O que aconteceu, a obra foi decorrendo, mas nos últimos tempos deparou-se com algumas falhas. A fiscalização deparou com algumas falhas e recomendou ao empreiteiro a intervenção para a reposição dessas falhas. Então, decidiram fazer uma escavação com cerca de 50 centímetros de profundidade para repor o pavimento, para refazer as camadas subjacentes. Então, teve que levantar o revestimento do pavimento, que já estava concluído, mas tinha alguns problemas. E abriu-se uma vala com cerca de 50 centímetros de profundidade e não se dissipou a água das chuvas. Caiu 2 enxurradas muito fortes em 2 dias consecutivos e a água toda acumulou atrás do muro. Tendo em conta que foi uma estrutura projetada, dimensionada para receber forças do aterro, impulsos do aterro e não água mais aterro, claro que isso colapsou. Portanto, esta foi a causa. Sendo assim, a responsabilidade pelo desabamento das placas de vedação é atribuída à empresa executora, segundo o INAI. Talvez se a empresa tivesse desviado a água, dissipado a água a montante, porque vem toda a água do hospital, toda essa zona do quartel, a água vai por ali. Talvez isso não teria acontecido. E as recomendações que foram feitas por essa equipa de fiscalização, elas foram seguidas pela empresa executora? Neste caso, não foi seguida do momento, foi a causa foi por isso que aconteceu o que aconteceu. Então, por este motivo, pode-se dizer que a responsabilidade pelo que aconteceu é da empresa executora, é do empreiteiro? Tendo em conta as cláusulas contratuais, esta é da responsabilidade do empreiteiro. Ele será responsabilizado, a empresa executora será responsabilizada por esse facto, então? Sim, ela até já manifestou isto perante as autoridades, portanto, porque são questões que estão no contrato, que já prevê esses tipos de situação. Portanto, com base nisso, nós não podemos fugir o âmbito contratual. Com base nisso é que tudo será feito. A comissão criada após o desabamento do primeiro muro de vedação ainda não concluiu seu trabalho, mas há a recomendação de que as placas restantes sejam demolidas.
Nesta entrevista, Nazaré Rita contestou as afirmações que colocam em causa a competência dos quadros do Instituto Nacional de Estradas. Nós temos que uma equipa de fiscalização, são jovens quadros que dedicam-se bastante ao trabalho. Falhas existem, ninguém pode dizer que é perfeito a 100%, mas nós temos que valorizar os nossos quadros. Eles têm dado o seu máximo. Entretanto, são quadros que foram capacitados, são engenheiros civis, e até me choca quando certas pessoas dizem que chamam de incompetente aos quadros. São muitos anos de trabalho, embora são jovens, têm dedicado ao trabalho. Nós não podemos dizer que são incompetentes, tiveram formação, têm tido formações constantes, tiveram presença da União Europeia aqui, são engenheiros, para além disso tiveram presença da União Europeia aqui, de especialistas rodoviários que foram capacitando os quadros. Portanto, de modo nenhum eu aceito que se chame incompetente a esses quadros. Poderá haver outras razões, mas de incompetência eu não concordo, porque muitas vezes o falar é muito bom, toda a gente pode falar e tem opiniões, mas há certas coisas que as pessoas têm que ter um bocado de cuidado, porque foram para a faculdade como eles, e muitas vezes quem faz essas afirmações. Ontem, numa entrevista, houve uma afirmação que eu não concordo, porque um arquiteto não pode chamar um incompetente a um engenheiro, porque cada um tem sua formação, ele pode ter sua opinião, mas que venham cá também ajudar-nos a fazer os trabalhos, porque temos estado a trabalhar. São muitos anos, já fizemos muita coisa para que depois disso tudo chamarem incompetente as pessoas. É muito triste. A diretora do INAI assumiu também, juntamente com a sua equipa, a responsabilidade pelos acontecimentos que conduziram ao desabamento do muro de vedação. Nazaré Rita chamou ainda a atenção das empresas a seguirem as recomendações das equipas de fiscalização para evitar que estas situações se repitam. A fiscalização continua fazendo o seu papel de fiscalização, que é o mais importante, com profissionalismo. Isto é bastante importante. Profissionalismo, dedicação, eles continuarão a fazer o trabalho com esse objetivo. As empresas também o que têm que fazer é ouvir e obedecer às orientações da fiscalização, que está lá para que faça cumprir os requisitos preconizados no caderno de especificação técnica. Porque a empresa também não pode pensar que só está ali para ter lucros. Ela também tem que ter um bom nome na praça. Porque é a fiscalização, é a empresa, portanto, todos nós temos que trabalhar de uma maneira conjunta para que a obra final seja vista de uma maneira positiva e bem executada. Ainda nesta entrevista, Nazaré Rita falou sobre as pressões às quais estas obras estão sujeitas. O fator financeiro, segundo a diretora do INAI, prejudica de sobremaneira as negociações com as empresas executoras das obras. Por outro lado, também, o que eu acho que também deve ter em conta é que muitas vezes nessas obras há pressões externas em relação, por exemplo, aos preços. Os técnicos produzem um trabalho com um valor X, avaliam uma empreitada que tem um valor X, muitas vezes acham que esse valor X não será suficiente para executar essa obra com uma metodologia apropriada. Mas às vezes há casos de pressões. Essa obra, por exemplo, é uma das obras que começou com 250 mil euros. E nós tínhamos orientações de ter como plafond este valor e não mais. Portanto, a partir daí a coisa já começa a não ser... Porque nós temos que negociar os preços com as empresas, muitas vezes. Isso não é o melhor. Não leva nenhum de nós a lado nenhum.
Segundo a diretora do INAI, resta agora aguardar pelo fim do trabalho da equipa técnica de inquérito e as orientações sobre os procedimentos a serem adotados após a demolição dos restantes muros de vedação. Nazaré Rita afirmou que as decisões relativas ao que fazer após esta etapa do processo, se haverá ou não um novo concurso ou se haverá continuidade no contrato com a empresa executora, são decisões que fogem às competências do INAI e que, no entanto, a sua instituição aguarda orientações sobre que medidas adotar após a conclusão do trabalho da equipa técnica. Se ainda estivesse viva, Alda Espírito Santo completaria hoje 88 anos. Confira as notícias ligadas a este assunto na segunda parte do SDP em Linha. Paramos para um breve intervalo e voltamos já já. Toda criança tem o direito a brincar, comer e a viver digna e saudavelmente. Mas não é o caso de Andlexon. Andlexon é uma criança de 3 anos e vive em Caldeiras, distrito de Lubata. Desde que nasceu, não teve a possibilidade de se alimentar. Não pôde brincar e respira com dificuldade. Ele não mama, o problema dele também, o doutor disse que através desse tosse, que põe ele problema pulmão. Ele fica, quando fica tossindo assim, pulmão enche de secreção. Quando fica com tosse, o pulmão fica cheio de secreção. Andlexon alimenta-se apenas de leite e papa, através de uma sonda. Alimentos cada vez mais difíceis para os pais que não têm recursos. A mãe, portadora de deficiência física, e tendo em conta o estado do filho, deve estar sempre por perto. Ela não trabalha, ela é aleijada. O pai, agricultor, trabalha temporariamente no projeto de manutenção de pistas rurais, GIMI. Estou a prestar serviço em GIMI 4, daqui a pouco esse trabalho vai acabar. Quando esse trabalho vai acabar, não sei qual será a minha vida também para por aí. Há cerca de 3 anos que os pais de Andlexon aguardam pela junta médica e a sua evacuação para o exterior. 3 anos já espera, assim mesmo a resposta não está vindo. Entre o sofrimento e a desesperança, apenas o apelo dos pais para ajudar o Andlexon. Gostaria de pedir apoio, quem tem mais comigo para poder dar um apoio com leite, porque eu não trabalho. Tem que dar um apoio com leite, medicamento e também papa dele, porque ele não come. Creio que pessoa de boa vontade que pode me dar uma mão sobre o sentido do bebê, porque eu não tenho um emprego, não sou empregado, eu dependo mais do campo e às vezes neste momento agora o campo está parado. É triste, é um sofrimento muito triste, porque uma criança nesta situação em que os pais têm sérias dificuldades e que a criança necessita muito tem uma necessidade específica, né? Essa criança não alimenta, ou seja, da comida assim, só tem que ser leite e, como sabes, leite aqui para essa criança é um valor elevado e só tem que alimentar de leite é um custo, é um sacrifício que os pais fazem para sustentar o menino. Face a cenário dramático, Andin Life e a comunidade Quintenglange lançam uma campanha: Mais saúde, mais sorriso, para salvar Andlexon. Vamos ajudar o Andlexon a se alimentar e a se tratar. Para apoiar o Andlexon, visita a página Mais Saúde, Mais Sorriso no Quintenglange ou ligue para 222 24 33 ou ainda para o e-mail info@andin.biz. Andlexon não escolheu nascer assim, mas nós escolhemos que ele viva melhor.
Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha. Se estivesse viva, Alda Espírito Santo completaria hoje 88 anos. Neste âmbito, diversas atividades foram realizadas em diferentes instituições de ensino do país. O Liceu Nacional acolheu uma palestra sobre o aniversário da poetisa. 30 de abril é a data do aniversário da poetisa Alda do Espírito Santo. Para assinalar a data, a ULAGE, União Literária e Artistas Juvenis, em parceria com a direção do Liceu Nacional, organizou esta palestra com o objetivo de levar as pessoas a recordarem quem foi Alda do Espírito Santo, onde juntou familiares, amigos e estudantes deste estabelecimento de ensino. A importância dessa palestra é, sobretudo, comemorar a data do nascimento da nossa poetisa, que foi grande poetisa da sua época, não só a nível nacional, como a nível africano. Nós, aqui, os estudantes do Liceu Nacional, estudam os grandes poetas a nível nacional e internacional. Uma das poetas de renome que nós temos é Dona Alda Espírito Santo. Nós queremos aproveitar, para além daquilo que estudou na escola, enriquecer com alguns conhecimentos com essa cerimônia. Essa é uma atividade que teve o seu início em 2007 e nós constantemente juntamos a direção do Liceu Nacional e organizamos essa atividade aqui nesse espaço que nós na altura entendemos dar o nome a Alda Espírito Santo, no sentido de partilhar informações com os alunos deste estabelecimento de ensino, quem foi Alda Espírito Santo e as suas contribuições para o desenvolvimento da cultura nacional. O ponto alto da palestra foi a entoação do hino nacional, que foi escrito pela poetisa Alda do Espírito Santo. Houve também momento para a declamação dos poemas desta heroína nacional. Criança do meu país sem fronteiras, dentro de mim, na minha mente, eu alimento um sonho cheio de luz, de flores e de alegrias. Eu queria poder lançar o meu sonho inteirinho no papel. Eu quisera saber escrever para ti numa linguagem que batesse diretamente de encontro ao teu entender. Para a Tânia, nesta noite morna de luar africano, salpicando de sombras as estradas, eu estendo os meus braços sedentos para a nossa mãe, África gigante. Eu ergo para ti meu canto sem palavras, suplicando bênção da terra, para as vidas dos teus caminhos. Maria Alves Barbosa do Espírito Santo esteve na palestra. Emocionada, lembrou a poetisa como sendo uma mãe para ela. Uma data muito significativa, em que a Dona Alda, se vivesse, faria 88 anos. Ela foi uma mãe que eu tive, como cunhada, amiga, educadora, mestra, foi tudo para mim. Então, cada vez que se passa esta data, ou a data em que ela morreu, foi 9 de março, para mim, fica marcado na minha memória. E a saudade é tanta, tem poucas palavras para dizer. O ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, que presidiu o encontro, sublinhou a importância da Alda do Espírito Santo para o país. Alda para nós, como eu dizia, é tudo. A Alda é a mãe do nosso hino nacional. A Alda é de facto a nação santomense, o motivo do nosso orgulho, a nossa dignidade, uma figura consensual no panorama social, político e cultural. A Alda não é de ninguém, a Alda não é de nenhum partido. A Alda é, digamos, um patrimônio de todos nós. E aquela que deixou-nos um legado muito grande. No aspecto literário, naturalmente, o nosso solo sagrado da terra, que é a coletânea, portanto, onde transborda, portanto, a luta, o nacionalismo, a dignidade, portanto, todo o esforço em prol da independência. Mas a Alda, não nos esqueçamos que a Alda foi a professora, a educadora por excelência dos santomenses.
Alda do Espírito Santo ocupou vários cargos políticos, foi a primeira mulher ao nível do PALOP a ser presidente da Assembleia Nacional do seu país. É considerada mãe dos santomenses. A poetisa morreu a 9 de março de 2010. A Escola Patrício Lumumba também acolheu esta quarta-feira uma palestra em comemoração ao aniversário da poetisa Alda Espírito Santo. No encontro estiveram presentes representantes da UNEAS, União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe. Os alunos da Escola Secundária Patrício Lumumba, no dia em que se comemora o aniversário da poetisa Alda do Espírito Santo, foram brindados com esta palestra, onde puderam aumentar os seus conhecimentos sobre a mãe da cultura santomense. A vice-diretora da escola disse que este dia é muito importante para os estudantes. Esse dia é muito importante para o estudante, tendo em conta os ensinamentos deixados por Dona Alda do Espírito Santo. Esses ensinamentos devem ser transmitidos e a escola é o melhor lugar para nós tentarmos transmitir estes conhecimentos. E como é que foi a sensibilidade das crianças? Tiveram uma sensibilidade boa, tendo em conta que já há anos que havíamos falado sobre a Dona Alda do Espírito Santo e as crianças na primeira hora aderiram. Silvestre Leite, que esteve em representação do secretário-geral da UNEAS, Albertino Bragança, disse que a Alda do Espírito Santo é uma figura incontornável. É uma figura incontornável na vida política, social, cultural de São Tomé e Príncipe. Pelo papel que ela desempenhou, não somente antes da nossa independência, uma lutadora incansável pelos direitos do homem, pela emancipação e independência de São Tomé e Príncipe, mas também tudo quanto ela fez para o povo de São Tomé e Príncipe depois da independência. Ocupou vários cargos ao nível do país, ministro da Educação, foi ministra da Cultura, da Comunicação Social, ainda me recordo, e também, enfim, tudo quanto fez para a emancipação dos homens e das mulheres de São Tomé e Príncipe. E como sabe, ela fundou a União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe, UNEAS, que, enfim, com a sua mensagem conseguiu formar muito mais escritores, artistas e pessoas de cultura de São Tomé e Príncipe. A União Nacional de Escritores e Artistas, como poetisa e membro da União Nacional de Escritores e Artistas, e como grande amiga de Alda Espírito Santo, vim cá partilhar com os estudantes da Escola Preparatória Patrício Lumumba a memória de quem foi Alda Espírito Santo e os exemplos que ela deixou. Falar da poetisa, seguramente, foi um dos nomes mais importantes da nossa poesia, da geração fundacional da poesia africana de língua portuguesa, mas partilhar também os exemplos de cidadania, a mulher que ela foi, a cidadã que ela foi. O hino nacional foi entoado pelos alunos e houve também momentos de declamação. Ilha nua, coqueiros e palmares da terra natal, mar azul das ilhas perdidas na conjuntura dos séculos, vegetação dessa no horizonte imenso dos nossos sonhos. Ainda no âmbito das comemorações do aniversário de Alda Espírito Santo, a Escola Primária Dona Maria de Jesus, em parceria com a UNEAS, realizaram diversas atividades com os alunos. No dia do aniversário da Alda do Espírito Santo, os pequenos da Escola Dona Maria de Jesus, que tem o nome da mãe da poetisa, também tiveram seu momento de reflexão sobre quem foi Alda do Espírito Santo. A palestra foi marcada por declamação de vários poemas. Salpicando de sombras as estradas, eu estendo meus braços sedentos. Criança do meu país sem fronteiras, dentro de mim, na minha mente, eu alimento um sonho cheio de luz, de flores e de alegria. Maria Cristina Barbosa, representante da UNEAS, foi a oradora da palestra e falou-nos sobre os objetivos desta atividade. O dia de hoje é dedicado a Dona Alda, porque se a senhora fosse viva, faria hoje 88 anos. Então, todos os anos após a morte da senhora, faz-se assim atividades aí em relação à senhora, né? E então, aqui hoje, por exemplo, várias escolas, escola primária, escola
preparatória, Liceu Nacional, depois já atividades. Ano passado fui convidada a falar no Liceu Nacional e sempre fui convidada a falar aqui. Dizer às crianças sobre a Senhora Dona Alda do Espírito Santo. Alda do Espírito Santo faz parte do patrimônio histórico de São Tomé e Príncipe. Tendo em conta a sua importância, o contacto dos mais pequenos com a sua história é fundamental para preservar, de geração em geração, a memória desta diva nacional. Na data em que se comemora o aniversário da poetisa Alda Espírito Santo, individualidades que estiveram ligadas à sua história fizeram um histórico sobre o que foi a vida, as suas lutas e as conquistas deste ícone da cultura são-tomense. Alda do Espírito Santo nasceu em São Tomé e Príncipe a 30 de abril de 1926 e morreu em 9 de março de 2010. Na sua vida, a poetisa ocupou vários cargos políticos, foi ministra, deputada, foi a primeira mulher da CPLP a ser presidente da Assembleia Nacional do seu país. Criou a UNIAS, União Nacional dos Escritores São-Tomenses, onde impulsionou o aparecimento de muitos escritores da nova geração. Figuras santomenses que estiveram ligados à história e à vida de Alda do Espírito Santo enalteceram seu papel crucial para a história de São Tomé e Príncipe. A Alda tem uma dimensão nacional, regional no quadro da CPLP e eu diria, sem grandes vaidades, universal. Porque eu lembro-me que tanto a Alda, ainda nos anos 50, o poema Lá no Água Grande integrou a coletânea, não é? Cadernos de poesia negra de expressão portuguesa de Francisco Tenreiro e Mário Pinto de Andrade. Portanto, quer dizer que desde aquela altura que os poemas da Alda viajavam pelo mundo académico e literário. A mulher que ela foi, a cidadã que ela foi, o seu papel na fundação, nos primórdios da fundação do Estado, o seu papel como grande lutadora e defensora dos direitos coletivos, de forma despojada, não é? Pensando menos em si do que nos outros, a sua lição de generosidade, a sua lição de pedagoga, de quem quis sempre transmitir aquilo que tinha e aquilo que sabia e que no lado do receptor colocou sempre as crianças e os jovens. Eu acho que a Alda Espírito Santo neste momento continua a ser uma enorme referência para todos os santomenses, mas muito particularmente para a juventude, no momento em que a luta pela sedimentação de valores, pela afirmação de valores cívicos, patrióticos, por um sentido de devir coletivo e de afirmação cidadã e cívica é tão premente. Ela foi uma mãe para a juventude santomense. Uma mãe porque ela muito lutou para as crianças, pela juventude, pelas mulheres, tentou unir as mulheres de todos os credos, todos os partidos, mas ela morreu com esse desgosto porque ela não conseguiu o que ela queria. Ela, no livro da morte em Angola, quando estivemos juntas, ela dizia o que quer fazer para juntar as mulheres de São Tomé, as mulheres do meu país. Mas enfim, as coisas estão como estão e vamos lutando a ver o que podemos conseguir qualquer dia. Como sabe, Alda Graça do Espírito Santo é uma figura incontornável na vida política, social, cultural de São Tomé e Príncipe. Pelo papel que ela desempenhou, não somente antes da nossa independência, uma lutadora incansável pelos direitos do homem, pela emancipação e independência de São Tomé e Príncipe, mas também tudo quanto ela fez para o povo de São Tomé e Príncipe depois da independência. Ocupou vários cargos ao nível do país, ministro da Educação, foi ministra da Cultura, da Comunicação Social, ainda me recordo, e também, enfim, tudo quanto fez para a emancipação dos homens e das mulheres de São Tomé e Príncipe. Trabalhava para o bem do país, sem interesse individual, sem interesse pessoal,
procurava fazer tudo o que podia para ajudar o país, a nação, ajudar as pessoas, desenvolver a educação, as mulheres, ajudar as mulheres, principalmente as crianças. Fazia tudo isso sem ser só por interesse pessoal, fazia mesmo sem pensar em si, mas a pensar nos outros, que acho que isso é muito importante, fazermos as coisas para o povo, para o país, desenvolvendo o país, para as pessoas, para a população, sem estar a pensar só em si, sem interesse pessoal. Alda Espírito Santo foi, é e será sempre o expoente máximo da nossa cultura são tomense, da nossa expansão cultural por esses continentes fora. Alda Espírito Santo foi uma senhora que deu toda a sua vida a esta terra, tanto através dos seus poemas, como através das suas lutas políticas, como através de todos os seus conhecimentos, do amor que ela deu a todos os jovens que passavam ali pela Oneias. Eu acho que é um nome que nunca poderá ser esquecido. Dedicou-se da alma e coração a todas as classes sociais, não esquecendo as crianças, tal como ela diz, lá no Água Grande, a caminho da roça. Negritas batem que batem com a roupa na pedra, batem e cantam modinhas da terra. E depois, quase no final, ela diz, as crianças brincam, a água canta. É isso que eu espero, é que as crianças deste país, pela boca da Alda Espírito Santo, continuem a brincar, felizes, e a água dos nossos rios continua a cantar para todos os são-tomenses. Neste dia em que o SDP em Linha completa a sua 50ª edição, agradecemos em nome de toda a equipa Andim Média a todos aqueles que têm acompanhado a nossa programação e enviado as suas críticas e sugestões para que possamos melhorar cada vez mais os nossos conteúdos. Voltamos a ver-nos amanhã aqui no quinteglange.com. Até lá, boa noite, boa sorte e bom feriado.